Eu sou o Bruno, meu grupo é formado por Anchieta Cássio e William Tales. Nós vamos falar sobre o padrão state. Esse padrão permite a um objeto alterar seu comportamento quando o seu estado interno muda. O objeto parecerá ter mudado sua classe. Para exemplificar a motivação do padrão, trouxemos a representação de uma conexão TCP. Essa conexão ela pode ter vários estados, representados aqui pelas as subclasses concretas TCP Establish, que define uma conexão quando ela está estabelecida, o TCP Listen, que define quando o meio está escutando, quando a conexão está escutando o meio, e a TCP Closed, que define quando a conexão é fechada. Então, a ideia principal do padrão é a definição de uma classe abstrata, o TCP Connection, que representa o estado do objeto, os estados do objeto. Para a consolidação do padrão, nós temos o TCP State, que é uma interface que define os métodos para todas as subclasses concretas, né? O TCP Establish, o TCP Listen e o TCP Close. O TCP Connection ele mantém uma instância da interface, esse state, que pode chamar os métodos definidos para cada uma das classes concretas. A aplicação ela varia entre a identificação dos comportamentos, né? Quando a gente identifica vários comportamentos em uma determinada classe, a gente pode aplicar o padrão state, ou quando a gente tem estruturas condicionais alinhadas muito grandes. Certo, agora vamos falar um pouco sobre os participantes. Eles são divididos em três partes. O primeiro é o contexto. Esse integrante define a interface com o cliente, mantém uma instância de estado concreto que define o seu estado atual. A segunda parte é o estado. Ele define uma interface para encapsular as responsabilidades associadas a um estado particular de um contexto. E temos o terceiro, que é o subclasses estado concreto. Cada um dessas subclasses implementa um comportamento ou responsabilidade de um contexto. Agora vamos juntar tudo, vamos pegar agora e falar sobre essa estrutura. Como é que tudo isso funciona? O contexto delega o estado específico para o objeto estado concreto atual. E um objeto de contexto pode passar-se como parâmetro a um objeto estado. Assim, a classe estado pode acessar o contexto. Claro, se for necessário. O cliente pode configurar um contexto com o objeto estado, e se ele fizer isso, o cliente não tem que lidar com o objeto de tipo estados diferentes. Tanto o objeto de contexto como o objeto de estado concreto podem decidir a mudança de estado. As consequências para a utilização desse padrão são que ela particiona, né, o comportamento que seria de uma classe única em várias classes, né, para vários estados. Nós também temos a ideia de explicitar a transição de um estado para outro, já que a gente tem uma classe para cada estado. E como a gente tem essas classes separadas, essas classes estão disponíveis para toda a aplicação, ou seja, elas podem ser compartilhadas. As nossas referências.
Obrigado. Muito obrigado.